foi explicando a questão do mito verdadeiro que J.R.R. Tolkien trouxe C.S. Lewis para o cristianismo. Vamos ver o que seria isso. Olá, guardiões! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o mito verdadeiro, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao Guardião aqui no YouTube. Vamos começar invocando a proteção da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspira nossas ações, Senhor, e acompanha-as com teu auxílio, para que qualquer das nossas atividades tenha sempre em Ti o seu início e o seu cumprimento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. C.S. Lewis, mais conhecido por escrever as Crônicas de Nárnia, teve uma longa jornada espiritual ao longo de sua vida. Chamado de Jack pelos familiares e amigos mais próximos, foi criado em lar anglicano, abandonou a fé e chegou ao ateísmo. Daí em diante, começou uma progressiva volta à crença no Deus único. Não que ele tivesse chegado à Igreja Católica, ele não deixou de ser protestante, embora fosse um tanto diferente dos demais. Ele aceitava a existência do purgatório, por exemplo, mas George Sayer, amigo íntimo e biógrafo de C.S. Lewis, reporta que ele achava que o importante era aderir a uma igreja cristã, não importando qual fosse. Lewis, certa vez, disse ainda que não aceitava a posição em que a Virgem Maria era colocada pelos católicos, e também a infalibilidade papal. Ainda segundo George Sayer, C.S. Lewis reconheceu que o seu preconceito contra a Igreja Católica vinha do fato dele ter sido criado em Belfast, na Irlanda do Norte. Mas o que importa realmente para nós hoje é que Tolkien teve um papel fundamental no retorno de Lewis ao cristianismo. Claro que Tolkien era frustrado pelo amigo não ser católico, mas pelo menos ele tinha o alento de tê-lo convencido da verdade do mito cristão. Sobre a conversão de Tolkien e a importância que ele dava para a fé em sua vida, nós já vimos lá no OGC número 4. O link para este vídeo está aqui embaixo na descrição. O encontro de Tolkien com as profundezas do misticismo cristão e sua compreensão da teologia ortodoxa permitiu-lhe desvendar a filosofia do mito que inspirou não apenas a magia de seus livros, mas também a conversão de seu amigo Lewis ao cristianismo. Estamos falando de 19 de setembro de 1931. Havia 2 anos que Lewis, apesar de não ter voltado ao cristianismo ainda, já se considerava teísta. Lewis tinha convidado Tolkien e Hugo Dyson para jantar no Magdalen College. Dyson era cristão e membro dos Inklings. Depois do jantar, os 3 amigos, todos na casa dos 30 e poucos anos, saíram para caminhar em Edson's Walk, uma bela trilha verde no campus da faculdade. Naquela ocasião, começaram a discutir o propósito dos mitos. Lewis não conseguia compreender a função de Cristo no cristianismo e nem o significado da crucificação e da ressurreição. Ele não entendia como a vida e morte de uma pessoa há 2000 anos pudesse ajudar-nos aqui no presente, exceto como um tipo de exemplo. Tolkien e Dyson, com o passar da noite, mostraram a Lewis que ele fazia uma exigência desnecessária. Quando Lewis encontrava um exemplo de sacrifício na mitologia pagã, era capaz de se admirar e se emocionar com ele. A própria ideia do Deus que morre e renasce sempre tocara sua imaginação desde o deus nórdico Balder. Mas quando se referia aos evangelhos, Lewis exigia algo a mais, um significado além do mito. Tolkien e Hugo perguntaram-lhe então por que ele não poderia transferir o seu apreço comparativamente tácito pelo mito para a história verdadeira. Lewis respondeu que mitos são mentiras, mesmo que mentiras envoltas em prata. Ao que Tolkien replicou que mitos não são mentiras. Tolkien diz que quando se chama uma árvore de árvore, é porque alguém deu aquele nome para ela, mas aí não se pensa mais na palavra.
Uma estrela pode ser descrita como uma bola de matéria que se move numa trajetória matemática, mas isso é apenas como a pessoa a vê. Nomeando-se e descrevendo-se as coisas dessa maneira, a pessoa apenas inventa seus próprios termos para elas. Tolkien explica que, assim como a fala é uma invenção sobre objetos e ideias, assim também o mito é uma invenção sobre a verdade. Viemos de Deus e, inevitavelmente, os mitos que tecemos, apesar de conterem erros, refletem também um fragmento da verdadeira luz, da verdade eterna que está com Deus. De fato, apenas ao criar mitos, ao se tornar subcriador e inventar histórias, é que o homem pode se aproximar do estado de perfeição que conhecia antes da queda. Nossos mitos podem ser mal orientados, mas se dirigem, ainda que vacilantes, para o porto verdadeiro, ao passo que o progresso materialista conduz apenas a um enorme abismo e à coroa de ferro do poder do mal. Foi expondo essa crença na verdade inerente da mitologia que Tolkien revelara a espinha dorsal de sua filosofia como escritor. Dyson fez coro às palavras de Tolkien. Antes de continuar com o conteúdo de hoje, vamos para o momento de caridade aqui do Guardião Católico. Como faz parte da proposta do canal, todo mês eu indico uma pessoa ou uma instituição para ser ajudada, pois a caridade é uma parte imprescindível à nossa fé. João Miguel, hoje com 3 anos, nasceu paralisado e precisou de reanimação, ficando 18 dias entubado. Tudo devido a um erro médico. Ele é portador de paralisia cerebral do tipo quadriplegia espástica. Desde os primeiros dias de nascimento, apresenta episódios de crises convulsivas. Devido a esse diagnóstico, há muitas dificuldades que comprometem suas atividades diárias. Esta vaquinha é para dar a ele um tratamento médico, cuja primeira etapa consiste num procedimento cirúrgico que custa R$60 mil. Esse valor já foi atingido. No entanto, como eu falei, essa é só a primeira etapa. Então ele continua precisando de nossa ajuda. Os links da vaquinha e os dados bancários estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, continuando com o vídeo de hoje, como vimos para Tolkien, o mito é algo construído em cima da verdade. Foi então que Lewis entendeu a mensagem e reconheceu que a história de Cristo é simplesmente um mito verdadeiro. Um mito que nos afeta da mesma forma que os outros, mas que realmente aconteceu. 12 dias depois daquela conversa com Tolkien e Dyson, Lewis escreveu para seu amigo Arthur Greeves: "Acabo de me converter da crença em Deus à crença definitiva em Cristo, no cristianismo. Tentarei explicar isso em outra ocasião. Minha longa conversa noturna com Dyson e Tolkien teve muito a ver com isso." Aquela conversa inspirou Tolkien a escrever o poema Mitopeia, A Criação de Mitos, que foi publicado em Árvore e Folha. Em seu diário, Tolkien revelou: "A amizade com Lewis compensa muita coisa, e além de dar prazer e conforto constantes, fez-me muito bem pelo contato com um homem ao mesmo tempo honesto, valente, intelectual, um erudito, um poeta e um filósofo, e um amante, ao menos após longa peregrinação, de Nosso Senhor." Agora, o que Dyson e Tolkien me mostraram foi o seguinte, que se eu encontrasse a ideia de sacrifício numa história pagã, eu não me importaria com nada. Novamente, se eu encontrasse a ideia de um deus sacrificando a si mesmo, eu gostava muito e ficava misteriosamente comovido com isso. Mais uma vez, que a ideia do deus que morria e revivia, Balder, Adonis, Baco, me comovia desde que eu a encontrasse em qualquer lugar, exceto nos evangelhos. O motivo era que, nas histórias pagãs, eu estava preparado para sentir um mito tão profundo e sugestivo de significados além do meu alcance, mesmo que eu não pudesse dizer em prosa o que isso significasse. Agora, a história de Cristo é simplesmente um mito verdadeiro, um mito trabalhando em nós da mesma forma que outros, mas com essa tremenda diferença de que ele realmente aconteceu. Lewis diria ainda em suas cartas que agora ele sabia que o passo final tinha sido dado. Agora ele acreditava que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tolkien tinha conseguido convencer Lewis através de sua filosofia do mito. A história de Cristo era o mito verdadeiro no próprio coração da história e na raiz da realidade. Enquanto os mitos pagãos eram manifestações de Deus
expressando a si mesmo através das mentes de poetas, usando as imagens de sua mitopeia para revelar fragmentos de sua verdade eterna, o mito verdadeiro de Cristo era uma manifestação de Deus, expressando-se através de si mesmo, consigo mesmo e em si mesmo. Deus, na encarnação, havia se revelado como o poeta supremo que criava a realidade, o verdadeiro poema ou mito, à sua própria imagem. Assim, num paradoxo divinamente inspirado, o mito foi revelado como o realismo definitivo. Toda essa concepção foi colocada por Tolkien em sua obra. Ele conseguiu, com sucesso, através de seu mito, fazer a mão invisível da providência ser sentida pelo leitor. Em suas subcriações míticas, ele mostra como a mão invisível de Deus é sentida com muito mais força no mito do que na ficção. Observe o paradoxo. A ficção trabalha com fatos, embora inventados, enquanto o mito trabalha com a verdade, embora a verdade esteja disfarçada de fantasia. Além disso, como os fatos são físicos e a verdade é metafísica, o mito, sendo metafísico, é espiritual. Eu quero encerrar com um trecho do ensaio sobre histórias de fadas de Tolkien. Para quem não é iniciado nos estudos tolkienianos, há alguns termos que podem parecer obscuros. Por exemplo, ele fala em mundo primário. Mundo primário nada mais é do que o nosso mundo em que vivemos. É diferente do mundo secundário, que seria o mundo subcriado por alguém. Um exemplo seria a Terra-média. E aí já engatamos para o conceito de subcriação, que seria a atividade criativa de alguém na medida imposta pelo verdadeiro Criador, que é Deus. Deus cria, as criaturas subcriam. Um outro conceito que eu posso falar aqui rapidamente é o de eucatástrofe. Em poucas palavras, seria aquela parte da história em que tudo parece que vai dar errado, mas subitamente há uma virada, e de repente uma grande alegria. Basicamente é o oposto de catástrofe. Eu me arriscaria a dizer que, abordando a história cristã deste ponto de vista, por muito tempo tive a sensação, uma sensação alegre, de que Deus redimiu as corruptas criaturas criadoras, os homens, de maneira adequada a esse aspecto da sua estranha natureza e também a outros. Os evangelhos contêm um conto de fadas, ou uma história de tipo maior que engloba toda a essência dos contos de fadas. Contém muitas maravilhas, peculiarmente artísticas, belas e emocionantes, míticas no seu significado perfeito e encerrado em si mesmo, e entre as maravilhas está a maior e mais completa eucatástrofe concebível. Mas essa história entrou para a história e o mundo primário. O desejo e a aspiração da subcriação foram elevados ao cumprimento da criação. O nascimento de Cristo é a eucatástrofe da história do homem. A ressurreição é a eucatástrofe da história da encarnação. Essa história começa e termina em alegria. Tem, preeminentemente, a consistência interna da realidade. Nunca se contou uma história que os homens mais quisessem descobrir que é verdadeira, e não há nenhuma outra que tantos homens céticos tenham aceito como verdadeira por seus próprios méritos, pois a arte dela tem o tom supremamente convincente da arte primária, isto é, da criação. Rejeitá-la leva à tristeza ou à ira. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha dado para entender por que Tolkien e Lewis chamavam o cristianismo de um mito verdadeiro. Na verdade, tem muito mais coisa a ser dita sobre isso, e esse vídeo foi apenas uma pequena introdução. Antes da despedida final, vamos encerrar invocando a proteção de nosso Pai Criador. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. São José, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. São João, rogai por nós. São Judas Tadeu, rogai por nós. São Matias, rogai por nós. Santo Estevão, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. São Padre Pio de Petreutina, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa seu like, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Sigam o perfil O Guardião Católico no Instagram para acompanhar um conteúdo extra ao que nós temos aqui no YouTube. Ajude o Guardião Católico a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien e da Igreja com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!